caiu síndrome de Down na primeira fase da Unesp 2022. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e você está na playlist Vestibulares do canal Biolopes. Vamos lá? A questão 64 fala de mutações cromossômicas do tipo aneuploidia, que é a síndrome de Down, e também de ovulogênese, ou conhecida também como ovogênese, que é a formação dos gametas nas mulheres. O enunciado diz o seguinte: descobri um mês depois do parto que minhas gêmeas têm síndrome de Down. Olha lá, gêmeas e síndrome de Down. São dois assuntos importantes para a gente começar a revisar conteúdos. Ainda no início da gestação, o casal Ellen e Williams foi surpreendido com a notícia. Eram gêmeos idênticos, univitelinos, duas meninas. Um exame posterior ao parto surpreendeu novamente os pais. As duas crianças tinham síndrome de Down. O nascimento das meninas é considerado um fato raro, isso porque estudos apontam que aproximadamente 1 a cada 700 ou 800 partos no Brasil é de uma criança com síndrome de Down. Especialistas acreditam que menos de 0,5% dos nascimentos de crianças com essa síndrome seja de gêmeos. Desses, apenas 1/3 são univitelinos. Quer dizer, 1/3 de 0,5% dos gêmeos que nascem são univitelinos. Quer dizer, é bem difícil acontecer. Mas primeiro vamos recordar como se formam os gêmeos. Ali, ó. Na formação de gêmeos, nós temos dois tipos, né? Os gêmeos monozigóticos, que são conhecidos como univitelinos, que foi o que o texto trouxe para a gente aqui, né? Univitelinos, monozigóticos. E os gêmeos dizigóticos, conhecidos também como gêmeos bivitelinos, tá? Popularmente, o pessoal chama os bivitelinos de fraternos e os univitelinos de idênticos, popularmente. Mas o que é importante para você, aluno de biologia? Perceberam aqui o espermatozoide fecundando o óvulo, ou ovócito, melhor dizendo. Na formação de gêmeos univitelinos, monozigóticos, por mais que se formem duas pessoas, acontece apenas uma fecundação. E na formação de gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, por mais que tenha duas crianças, essas crianças são diferentes, porque aqui aconteceu duas fecundações. Isso daqui é o que diferencia gêmeos uni de gêmeos bivitelinos. Apenas uma fecundação nos une, que foi o que aconteceu com essas meninas, e duas fecundações. Nesse segundo momento aqui, ó, nesse segundo tipo de duas fecundações, é como se fossem duas gravidez juntas, acontecendo ao mesmo tempo. Então você vai encontrar crianças, inclusive de sexos diferentes aqui, o que não dá pra gente encontrar aqui. No caso aqui foram duas meninas, se uma nasceu menina, a outra tem que nascer menina também, não tem como ser diferente, porque partem de um mesmo embrião, não são dois embriões formados, né? Lembraram aí como é que se formam gêmeos? Agora vamos entender um pouquinho sobre ploidia, cariótipos, olha só. O síndrome de Down tem essa representação genética. O exame, né, genético mostra esse desenho, os cromossomos para o médico identificar. E a identificação está bem aqui, ó, bem aqui. Você percebeu que nós temos 23 pares de cromossomos. O par 21, ao invés de estar em par, tem uma trissomia, tem um trio. Nós dizemos que a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. E nós sabemos que são meninas porque tem dois cromossomos X. Se tivesse um cromossomo X e um Y, seria menino.
Na genética, o cariótipo pode ser representado por uma fórmula que nós chamamos de fórmula cromossômica. A fórmula cromossômica desse cariótipo é 47 cromossomos, sabendo que dentro desses 47 cromossomos tem o cromossomo X e X representando sexo feminino, e no par 21 tem um cromossomo a mais. É assim que a gente representa a fórmula cromossômica do síndrome de Down do sexo feminino, tá bem? Pessoas sem síndrome de Down têm 46 cromossomos, 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe, ok? O síndrome de Down tem um cromossomo a mais. Quer dizer, aconteceu um erro na formação desses gametas, que um cromossomo foi adicionado em um dos gametas espermatozoide ou ovócito para formar as células desse novo indivíduo. Para a gente entender melhor a formação dos gametas, nós precisamos recordar a divisão celular meiose, a famosa meiose, né? Aquela que forma gametas. E durante a meiose masculina ou feminina podem acontecer erros na separação dos cromossomos. Tá? Ó, vamos ver como é que funciona naturalmente uma meiose que ocorreu tudo bem, tudo belezinha. Tá vendo essa célula aqui? Ó? Ela representa uma célula 2N igual a 46. Significa que o pai mandou no seu espermatozoide um conjunto de 23 cromossomos, nós chamamos de célula haploide, e a mãe mandou no seu ovócito um conjunto de 23 cromossomos, também chamamos de célula haploide. Quando essas duas células se encontraram na fecundação, formaram uma célula com 46 cromossomos. As células haploides viraram células diploides. O objetivo da meiose é reduzir o número de cromossomos da espécie ao meio, por isso se chama meiose. É uma divisão reducional. Ela reduz o número de cromossomos, tá? Então, observando aqui, a meiose é dividida em duas partes, meiose 1 e meiose 2. No processo de divisão normal, a meiose 1 serve para separar os cromossomos homólogos, que nós chamamos de disjunção de cromossomos homólogos. Na meiose 2, acontece a separação das cromátides irmãs, o que nós chamamos de disjunção das cromátides irmãs. Haja visto forma aqui, ó, 4 células N igual a 23. Percebeu que reduziu o número de cromossomos? Essa é a ideia da meiose. No caso da síndrome de Down, a quantidade de cromossomos nos gametas aconteceu de forma diferente. Mas eu gostaria de falar de um dado estatístico para vocês aqui, ó. Cerca de 90% da síndrome de Down é de origem materna e 10% de origem paterna. Por que a gente acredita que isso aconteça, né? Porque essa frequência. Porque no caso das mulheres, a formação dos gametas depende de um tempo muito longo. As mulheres começam a formar seus gametas na vida intrauterina, enquanto elas estão sendo geradas no útero de suas mães. Ali começa a meiose, o gameta começa a ser formado, para em meiose 1 e volta a retomar a meiose 1 e finalizar a meiose 2 a cada ovulação, a cada ciclo menstrual. Já o homem não. O homem, a partir da puberdade, ele começa a produzir espermatozoide com meiose 1, meiose 2 o tempo todo. Então é uma célula
nova toda vez que é formado. No caso da mulher, as células podem ser envelhecidas. Imagina uma mulher que está ovulando com 35 anos de idade. Essa célula, esse gameta, já tem 35 anos. Então pode ser que aconteça erros com mais frequência na gametogênese feminina do que na gametogênese masculina, tá bem? É uma questão biológica mesmo. Então tá ali, ó, a não disjunção na meiose 1 impede a separação dos cromossomos homólogos. Então acontece uma não disjunção dos cromossomos homólogos em meiose 1, o que dá origem a duas células N igual a 24 e duas células N igual a 22. Na não disjunção da meiose 2, acontece uma não separação das cromátides irmãs. Então, olha só, aqui que aconteceu a separação bonitinha, ó, tem N igual a 23 e N igual a 23 nos gametas. Já aqui, percebe que tem uma célula que não tem cromossomo, ó, N igual a 22, e a outra que tem dois cromossomos, N igual a 24. Então, o ovócito feminino, ao invés de ter 23 cromossomos, ele vai ter 24 cromossomos, o que aumenta em um cromossomo no total lá, por isso que de 46 vai para 47. Vamos dar uma olhada no comando da questão. A condição cromossômica das células somáticas nas meninas é caracterizada como uma trissomia do cromossomo 21, uma aneuploidia, resultante de eventos biológicos específicos. Um desses eventos é, letra A não disjunção das cromátides irmãs em um dos cromossomos 21 na meiose 2 da ovogênese. Olha só, a não disjunção das cromátides irmãs na meiose 2 da ovogênese. É literalmente isso, tá? Por isso essa é a nossa resposta correta. Porém, mais importante do que saber qual a correta é saber por que as outras não estão corretas. Assim você demonstra um maior conhecimento do conteúdo, né? Letra B. A não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na meiose 2 da espermatogênese. A não disjunção dos cromossomos homólogos acontece aqui, ó, em meiose 1. Então o erro está bem aqui. Ah, professor, mas aí não é espermatogênese também? Não poderia ser errado porque é só 10%? 10% pode acontecer, né? Então o erro não está nessa não disjunção ser na espermatogênese, e sim falar que os cromossomos homólogos se separam na meiose 2, tá bem? Então aqui está o erro, ó. Cromossomos homólogos não se separam na meiose 2 e sim na meiose 1. Letra C. A fertilização concomitante do óvulo por dois espermatozoides, cada um deles carregando um cromossomo 21. Ó, dois espermatozoides seria o erro aqui, ó. Porque nós vimos na formação de gêmeos que gêmeos univitelinos são formados por apenas uma fecundação. Então é um espermatozoide e um ovócito. Tá bem? Letra D. A fusão do material genético do corpúsculo glóbulo polar ao núcleo haploide do óvulo, cada qual com um cromossomo 21. Aqui nós precisamos recordar a ovogênese. Ó, vem comigo aqui, ó. Durante a meiose feminina, o que nós chamamos de ovogênese, uma célula chamada ovogônia aumenta o seu tamanho, formando uma célula chamada ovócito primário. O ovócito primário se divide em duas células que nós chamamos de ovócito secundário, só que uma delas atrofia. Esse é o glóbulo polar, o primeiro glóbulo polar.
Por que que se forma o glóbulo polar, né? Nós acreditamos que toda a matéria do citoplasma dessa célula aqui vai para uma célula só, que vai ser o verdadeiro ovócito, né? Que vai ser aquele primeirão, aquele que vai ser fecundado. E essa célula aqui passa a ser o ovócito secundário, tá? Esse ovócito secundário é que vai dar origem ao óvulo mais tarde, depois da fecundação, tá bem? Vou colocar aqui, ó, ovócito secundário. É ele que sofre a ovulação, ele que sai do ovário e vai em direção à tuba uterina para o espermatozoide encontrar. Na hora que o espermatozoide encontra, aí sim forma o verdadeiro óvulo. Tá? Ok? Então, nesse processo, forma-se glóbulo polar. Tem até outra formação de glóbulo polar, no fim do processo vai ter um óvulo e 3 glóbulos polares no total. O erro aqui na letra D é quando fala pra gente que acontece fusão do material genético do glóbulo polar com o núcleo haploide do óvulo. Não, a fusão que acontece é entre o espermatozoide, o núcleo haploide do espermatozoide com o núcleo haploide do ovócito secundário. Tá bem? É aqui que vai acontecer fusão. Então não tem nada a ver a fusão do corpúsculo polar, mesmo porque o corpúsculo polar também é de origem materna e é uma célula atrofiada. E o erro na letra E está a não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na mitose seguinte à formação do zigoto. Mitose é uma divisão celular que mostra pra gente o aumento no número de células. Já a meiose, que é dessa questão aqui, é uma divisão celular que reduz o número de cromossomos de uma célula, para que aconteça a fecundação depois, né? Então, mitose aí é a divisão celular errada nesse tipo de questão, ok? E aí, entendeu? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. O professor pode te ajudar com esse conteúdo. Inclusive, tem aula sobre mitose e meiose aqui no canal. Dá uma conferidinha aí. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Confira se é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!